Não é possível ninguém perder a salvação. Não se perde a salvação. E eu vou te dar provas bíblicas disso. A primeira coisa que eu quero te dizer, mais uma vez, um dos erros que o povo de Deus comete, ou o povo evangélico, é analisar texto fora de contexto. Mas vamos lá, vários textos para você. Em primeiro lugar, querido, eu quero dizer que você não pode perder o que não é seu. A salvação é de Deus e Ele nos deu a salvação. Preste atenção em textos como Jesus diz: as minhas ovelhas o meu Pai me dá. Todo o que o Pai me dá virá a mim. O que meu Pai me deu, ninguém arrebata das minhas mãos. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. São vários textos. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas antes eu vos escolhi a vós outros. João 15:16. Então você não tem nada. Colossenses 2, Efésios capítulo 2 também vai estar escrito que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Então você não tem, você perde o que é seu, o que já era seu. Então Ele te deu. Qual é o problema disso? O problema, querido, é que graça, presente e dom, a raiz da palavra grega que foi escrito no Novo Testamento é a mesma. Graça, dom e presente. Qual é a raiz da palavra? Caris, ok? Então preste atenção, a salvação é um dom de Deus. Isso está recheado na Bíblia. E Romanos 11:29 vai dizer que os dons de Deus são irrevogáveis. O que Ele dá, Ele não tira. O que Ele dá, acabou, não se perde. Não se perde salvação. Está entendendo isso? Salvação é um dom. E o que Deus dá, Ele não tira. Dom, presente, graça, do grego caris. E graça é favor não merecido. Ele te dá um favor que você não merece, depois tira esse favor, ok? Vamos lá, outro. Apocalipse 3:8 diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele é onisciente, Ele sabia dos pecados, dos erros, de tudo que nós íamos cometer. Diante desse texto, eu costumo dizer que a salvação vem antes da criação. A redenção vem antes da criação. Antes de criar o universo, antes de criar o mundo, Deus já tinha redimido a humanidade. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas espera aí, Ele foi morto há 2000 anos atrás. Há 2000 anos se deu execução no plano, mas o plano já estava lá porque Deus já sabia. Outro, a lei não são os 10 mandamentos, são 613 preceitos. E Deus deu a lei, sabendo que se cumprisse a lei seria salvo, mas que ninguém conseguiria cumprir a lei. O único que conseguiu foi o próprio Jesus, entendeu? Olha como que Deus é amor, como Ele é misericórdia. Eu vou te dar a lei. Se você cumprir a lei, você está salvo. Mas como eu sei que você não vai cumprir, você vai sacrificar um bezerro, vai sacrificar um cordeiro, um cabrito, rolinha, pomba. Quem não tiver nada disso, flor de farinha ou um outro cereal. Eu já estou te dando um plano B. Porque aquilo que eu determinei para você ser salvo, eu sei que você não vai conseguir cumprir. Então já estou te dando o plano B. Ok? Outro, vamos lá. Apocalipse 17:8 diz que quem é salvo, o nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então como que a pessoa pode perder a salvação? Ou Deus não é onisciente? Ele escreveu o seu nome no livro da vida antes da fundação do mundo e você errou. Ou vou ter que apagar o nome. Aí você reconcilia com Deus, Ele vai e escreve o nome de novo. Entende? Não, querido, não. Quem está salvo não tem como perder. Diante da onisciência de Deus, o seu nome está no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 17:8, ok? Mas, Carlão, como é que você me explica os textos do Novo Testamento que está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo? Tem que perseverar, sim. Mas os textos que está dizendo isso, está falando sobre a destruição.
de Jerusalém, de Israel, no ano 70. A coisa seria feia para os judeus, entende? Mas aqueles que perseverassem seriam salvos da morte que os romanos infligiriam sobre eles, entende? Não está falando de salvação. Ah, mas Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Entenda o Apocalipse. As duas igrejas que não receberam repreensão ou puxão de orelha foi Esmirna e Filadélfia. Elas receberam somente elogios do Senhor. E Apocalipse 3:11 está falando da igreja de Filadélfia. A coroa são aqueles motivos pelos quais Jesus elogiou a igreja. Entendeu? Guarda o que tem, continua praticando o que você tem. Não perca o que você tem. Ou seja, esses motivos ou essas coisas pelas quais eu estou te elogiando. Então, querido, fique tranquilo. Esse negócio de perder a salvação é história da igreja evangélica, que tudo funciona em cima de um jogo. O que tem nesse jogo? 3 coisas: medo, culpa e interesse. Então a igreja evangélica segura os seus fiéis por medo, por culpa ou por interesse, ok? Não se perde a salvação. Fique tranquilo. Um abraço, até o próximo. Fique com Deus.